gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês contando a parte 7 da minha história. Mas eu resolvi fazer um vídeo esse é um vídeo exclusivo porque eu quero compartilhar com vocês algumas fotos da minha infância, algumas fotos também da minha formatura. Vai ser bem rápido que eu vou mostrar pra vocês, mas como eu queria mostrar, achei legal fazer um vídeo mais específico. E se você chegou aqui de paraquedas, meu nome é Verônica, bem-vindo ao canal de família. E eu tô compartilhando com vocês um pouquinho da minha história a cada alguns vídeos de pouco em pouco. Porém, esse vídeo eu estou fazendo exclusivo da parte 7. Então, antes de continuar a minha história, eu vou mostrar pra vocês algumas fotinhos. Então, vamos lá. Gente, tô aqui com várias fotinhos. Olha eu aqui, Pepe, gente. Era eu aqui. Eu morava em São Paulo, capital. E eu tava na casa da minha madrinha aqui, gente. Essa foto aqui, eu não sei a diferença de idade, tá? Daquela pra essa. Eu tava na casa da minha avó, eu adorava essa casa aqui. Era perto da minha casa. E ela tinha essa cachorrinha que chamava Bilu, a gente gostava bastante. Aqui eu já tô um pouquinho maiorzinha, ó. Já tô com a minha carinha, ó. Parece comigo já. Este aqui é o meu irmão e esse aqui é o meu primo. Estão aqui, já eram bem mais velhos do que eu, né? Estávamos aqui numa festinha de aniversário por causa do chapéu, né? Não sei nem de quem que era a festa. Aqui eu já estou com 9 anos. Olha o sorriso, gente, a cara. Minha mãe cortava meu cabelo e fazia franja e eu odiava, gente do céu. Hoje, esse quintal aqui é onde minha mãe mora ainda. Minha mãe ainda mora lá, mas tá bem diferente disso aqui. Não tá mais nada desse jeito que tá aqui. Aqui eu tinha 11 anos. Eu gosto muito dessa foto. Eu tô me achando nessa foto. Eu tô de short, tá, gente? Aqui tava um short curto. Mas olha. E o meu cabelo despenteado. Gente, que terrível. Meu cabelo era até melhor do que ele é hoje, viu? Aqui eu estou com 15 anos. E com a minha melhor amiga da vida, que até hoje é minha amiga. Era meu aniversário de 15 anos e ela tava comigo. Gente, olha a magreza das pessoas. Nós tá tudo gordo hoje, tá, gente? Só pra, né? Vai, pessoa mais fina. Essa aqui é o álbum da minha formatura. Opa, deixa eu mexer aqui, gente. Oh, Jesus amado. Minha formatura aqui é o Ricardo, meu amigo. Que às vezes ele já apareceu por aqui também. Mas olha o álbum, gente. Olha aqui. Ai, gente, eu adoro. Olha aqui, eu e o Thiago. Essa luz não tá ajudando. O Thiago já tava ali do meu lado. Ele também se formou, por isso que não dava pra ele ser meu padrinho de formatura. Olha, que legal. Umas fotitos. Aqui uma foto de família. Meu pai. Há uma mancha aqui na foto, tá, gente? Que tá eu, minha mãe e meu irmão. Meu pai já é falecido. E essa aqui foi o dia da minha formatura do magistério, gente. Foi muito especial pra mim. Aqui, meu casamento. Gente do céu. Olha esse álbum bem grossão, as páginas, é difícil. Meu pai me levando no altar. E eu aqui. Thiago. Pra vocês que nunca me viram de noiva. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Olha aí. Nós tudo novinho. Ai, ó, tem umas fotos muito bonitas. Pronto, gente, só queria mostrar um pouquinho. Foi poucas fotos que eu mostrei. Só pra vocês verem como que eu era aí quando eu era criança, né, gente? É triste você ver as fotos quando você era mais nova, né? Que você não tinha ruga, não tinha, né, essas marcas na testa. Enfim, a gente vai passando o tempo. Mas, vamos então continuar do ponto que eu parei, a última história aí. Que foi no dia que eu e o Thiago tínhamos ido assinar, né, o pedido do divórcio, que demorava 2 anos pra sair. E depois disso nós almoçamos, ele me chamou pra ir no churrasco na casa dele. E aí o meu amigo Ricardo, que é esse que eu mostrei pra vocês ali na foto, nos convidou pra uma viagem, um bate-volta pra Campos do Jordão. Era uma viagem que a gente ia pra casa dele, pegar o ônibus, ia ficar lá durante o dia e voltaria pra casa à noite. E aí ele me convidou e convidou o Thiago também. E o Thiago aceitou. Aí a gente tava, né, se planejando pra ir juntos pra encontrar o Ricardo. E aí ele pediu pra me encontrar depois do meu trabalho. Eu trabalhava no período da tarde naquela época, então eu saía e encontrava com ele pra gente acertar. E aí ele me convidou pra comer uma pizza, óbvio, né? Que eu aceitei, não sou besta. Só que aí a gente tava ali conversando naquele momento. E aí a gente acabou se beijando.
E aí a gente foi comer pizza e conversamos. E no dia seguinte a gente se organizou para ir para Campos do Jordão. Foi uma viagem assim muito, muito boa. Eu gostei bastante daquele dia. Aí a gente já tava, né, juntinho, tipo namoradinho. Então a gente passeou bastante, tava eu, o Thiago, o meu amigo, a prima do meu amigo e a filhinha dela. Foi um passeio assim muito, muito agradável, a gente tava super bem. O Ricardo, né, já era meu amigo desde a escola, então ele me acompanhou todo o meu namoro aí com o Thiago. Então já tava familiarizado com a gente juntos, foi muito agradável. Quando a gente voltou, a gente tinha mais uma semana pra trabalhar e a gente ia pegar férias. E ele ia nas férias, ele ia pra casa da mãe dele, né, o Thiago. E ele me convidou pra ir junto. Como eu já conhecia a mãe dele, gosto muito dela, né? Aceitei ir com ele. E nisso a gente tava assim, não tínhamos conversado nada ainda sobre como que seria. A gente tava como se fosse namorando. E aí eu fui, arrumei minhas coisas. Aí, né, depois eu lembro que eu trabalhei até uma sexta-feira, depois no sábado eu já fui pra casa dele, ele morava aqui em Jundiaí e eu ainda morava lá em Franco da Rocha. Isso já era meio do ano, junho, né? A gente assinou o divórcio lá em maio, e aí já era junho, e essa viagem pra mãe dele era julho. Então, quando foi, a gente viajou pra Campos do Jordão lá no finalzinho do mês de junho, e fomos pra casa da mãe dele na primeira semana de julho. E aí nós ficamos lá, foi muito agradável, foi um passeio super gostoso. Eu lembro que um dia a gente tava pela manhã, a gente acordou bem cedo, que né, a gente acorda cedo, a mãe dele mora lá, em Platina, próximo a Assis. A gente saiu pra tomar um solzinho, tava um friozinho. Gente, eu adoro o inverno. Muitas coisas boas aconteceram pra mim no inverno, eu acho que é por isso que eu gosto tanto dessa época. E a gente tava na frente de casa, tomando aquele solzinho, ainda com aquele soninho, né, que acabou de acordar. E a gente tava ali só, nem conversando, tava só junto e tomando um solzinho. Aí eu lembro que o Thiago olhou pra mim e falou assim: quando a gente voltar, a gente vai fazer só mudança, porque eu não quero mais ficar longe de você. Aí eu, né, já me derreti toda, né, gente? Não acreditava que aquele pesadelo tinha chegado ao fim. Que finalmente eu tava ali. Porque quando. Se alguém aqui tivesse assistindo esse vídeo tiver passado por essa experiência de se separar e ficou com a esperança de voltar, você imagina vários jeitos, várias formas que isso vai acontecer, mas às vezes você acha que não vai acontecer. E eu orei muito, eu pedi muito a Deus, eu tentei ser a pessoa mais calma, mais sábia e observar muito a situação para não estragar a nossa relação pós-separação. E foi Deus que foi me direcionando e eu respeitando os limites do Thiago, né, dando espaço para ele. Poderia ter sido diferente? Poderia, mas graças a Deus que não foi. E o que a gente fez? Quando a gente voltou, ele falou desse jeito de fazer a mudança porque eu morava ainda em Franco da Rocha, era muito mais difícil pra gente trabalhar. E eu morava também perto do meu ex-namorado e ele não queria, porque era bem, tipo, era apartamento janela com janela. E aí foi o que a gente fez. Chegando lá, a gente organizou tudo pra que eu me mudasse pra casa que ele morava aqui em Jundiaí. E eu fiz a minha mudança, a gente resolveu tudo que tinha. Que o apartamento, eu não sei se eu comentei com vocês, lá era meu, mas era um apartamento do governo, sabe? Eu já tinha comprado de segunda mão de uma outra pessoa. E graças a Deus eu passei adiante também pra essa minha amiga que tava na foto aí, dos meus 15 anos. Acabei vendendo pra ela, que ela tava pra casar e não tinha onde morar. Deu tudo certo. Eu voltei com o Thiago, passei o apartamento pra ela casou, já tinha onde morar. Porque às vezes Deus usa a nossa vida para abençoar as outras pessoas, né? E foi uma bênção para ela naquela época conseguir esse lugar para morar. E aí nós viemos morar aqui para Jundiaí. E foi uma maravilha, gente. Foi um sonho para mim, né? Porque eu tinha sofrido muito, eu tinha passado por várias situações, né? Quando você se vê sozinho, chorando pelo que você perdeu e você não sabe se você vai conquistar tudo aquilo de novo. E isso era julho de 2008. Quando foi em janeiro de 2009, na verdade, para ser mais precisa, em fevereiro de 2009, o que eu descubro? Que estava grávida do Gabriel. Nós passamos aí esses 6 meses da volta, só nós dois, tudo tranquilo. E aí a gente acabou em janeiro, eu engravidei em janeiro, mas eu só descobri em fevereiro. Né? Inclusive eu tinha feito, gente, aula de moto e tinha caído da moto. Gente do céu, eu tava grávida e nem sabia. Mas Deus é bom, não deu tudo certo.
E quando foi em outubro de 2009, chegou o Gabriel nas nossas vidas e foi uma benção, porque a gente já tava querendo mesmo. Quando a gente já tinha ficado, né, quase 2 anos casado e depois, quando a gente voltou, passou uns 6 meses, a gente tava querendo. Aquele negócio que não toma tanto cuidado assim, né, mas você não tem certeza, mas aí veio. E tava tudo bem, a gente se organizou nos nossos horários pra gente poder passar muito tempo. A gente sempre teve uma opinião muito forte sobre a educação que a gente queria dar pros nossos filhos. A gente queria muito que não tivesse aquele negócio do filho querer só a mãe, de querer também o pai. E pra isso, o Thiago precisava passar muito tempo com essa criança também, não era só eu. Então o que a gente fez? Eu consegui aula no período da manhã e o Thiago ficou no período da tarde, que ele já trabalhava. Com isso, ele passava a manhã toda com o Gabriel e eu passava a tarde. E tinha 2 dias por semana que nós trabalhávamos o dia todo. Então, esses dias o Gabriel ia numa creche, só esses dias. Então, a gente revezava. Então, o Gabriel ficava muito tempo comigo e muito tempo com o Thiago. Isso era bom, porque eles tinham um vínculo muito bom. Eu também, nós tínhamos também. E, claro, no final de semana e à noite, nós estávamos todos juntos em casa. E, graças a Deus, eu tenho orgulho de dizer que alinhado ao meu pensamento e ao do Thiago, nós conseguimos fazer tudo o que a gente falou que queria fazer na educação dos nossos filhos. Então o Gabriel nunca dormiu na nossa cama. Na primeira casa que a gente morou era um quarto só, então ele dormia no berço, mas era no mesmo quarto. Quando a gente mudou para uma casa que tinha mais espaço, que tinha 2 quartos, ele foi pro quarto dele e o Murilo ficou aí, que aí já chegou o Murilo, né, gente? Deixa eu contar por parte, né? Porém, quando o Gabriel tinha 7 meses, eu descobri que eu tava grávida de novo. Isso daí foi um susto, porque eu tava tomando aquele remédio que você toma quando você tá amamentando. E o Gabriel já tava quase parando de mamar, porque tava diminuindo muito a produção do meu leite. E aí eu acho que nessa o remédio não fez tanto efeito. E eu descobri que estava grávida do Murilo. Isso sim me abalou bastante, porque eu tava com um bebê de 7 meses e tava grávida de novo, não era o nosso plano. E isso mexeu bastante com a nossa vida, porque a gente morava numa casa que tinha só um quarto. Então a gente teve que mudar de casa, a gente precisou dar um jeito de comprar um carro, porque a gente morava muito perto de onde a gente trabalhava e dava pra ir a pé. A gente trocava o Gabriel no caminho, às vezes, sabe? Eu tava indo a pé, eu tava voltando pra casa a pé, o Thiago tava indo a pé, a gente trocava ali, pegava a criança e aí eu ia pra casa. E não daria mais pra fazer isso, porque 2 crianças morando longe, né? A gente teve que alugar uma casa maior e mais longe do trabalho. E na época a gente não conseguia comprar um carro no nosso nome, porque o Thiago tinha emprestado o nome dele e as pessoas tinham sujado o nome do Thiago. E quando você é casado, você sabe que se suja o nome de um, não consegue fazer nada no nome do outro. Graças a Deus eu consegui comprar e a gente comprou um carro no nome da minha mãe, mas foi um carro, gente, que só deu problema na nossa vida. Mas foi abençoado também porque a gente precisava de um carro. Compramos o carro, mudamos para um apartamento maior, né, que tinha 2 quartos. O berço continua no nosso quarto. E com 11 meses também o Murilo já foi pro quarto dele, porque já tava pulando do berço, então já foi dormir na cama, já foi dormir no quarto. Eu nunca fui a favor de dormir. Sim, e cada um, gente, tem a liberdade pra fazer com seu filho o que quiser, né? E eu sempre tive essa ideia de nunca dormir com ele, até porque a avó do Thiago teve uma experiência de ter sufocado, né, um filho, e eu já guardei isso na minha mente. Eu falei, pelo amor de Deus, não quero, tô morro de medo. E o Gabriel sempre teve horário pra dormir, desde bebê. Colocou na cama, às vezes ele reclamava, mas ia pegando jeito. Ele sempre comeu muito bem, eu sempre fazia papinha em casa, eu nunca comprei papinha industrializada, eu mesma fazia papinha. E isso ajudou com que ele se alimentasse super bem. O Murilo também, quando nasceu, já entrou na mesma onda. Comia super bem, dormia no horário. O Murilo ainda deu um pouquinho mais de trabalho, porque quando ele foi pro quarto, ele queria ficar acordando o Gabriel. O Gabriel sempre foi dorminhoco, de deitar e dormir rápido. Já o Murilo queria ficar acordando ele. Já é um pouquinho mais arteiro. Mas assim, pouco, gente, pouco. Eu não posso falar que eu tive muito trabalho. E eu e o Thiago, por trabalhar os 2 meio período, então os 2 davam banho, os 2 davam comida. O Thiago, até mais que eu, gostava de dar comida na boca. Eu não sou muito fã, não, de ficar dando comida na boca. Já ensinei, foi cedo, os meus a comer sozinha. O Thiago já gostava mais, então ele dava na boca. Trocava fralda também. Então, a gente fez tudo muito junto. E realmente não tinha aquele negócio da criança se machucou, ia só com a mãe ou ia só com o pai. O primeiro que aparecesse era quem salvava, era quem podia acalentar ali e tava tudo bem.
E eu gosto muito disso, eu tenho muito orgulho da gente ter conseguido, porque não foi fácil, né? Foi um trabalho ali simultâneo, junto, árduo, mas que eu posso me orgulhar sim de ter conseguido fazer o que eu queria, né? Eu sempre quis também ensinar os meus filhos a ajudar em casa, que tem que fazer as coisas assim, até pra ser bons maridos, né, gente? Vai saber que vai casar, não é só a esposa que tem que fazer as coisas, e não é ajudar, é ter a sua tarefa, que é direito, é trabalho seu também, né? Você é que tá casada, a casa é tua, você também tem que lavar, você também tem que passar, tem que cozinhar, tem que limpar, tem que fazer tudo. E assim a gente fez, né? Nós morávamos de aluguel nesse período, tínhamos os nossos filhos, estava tudo indo bem, e o que a gente queria, o que a gente almejava daí, qual foi o nosso novo sonho? Porque depois que a gente voltou, a gente teve os filhos, e a gente foi se ajeitando, mas não parou por aí essa história. Essa história continuou, e o que aconteceu? A gente queria alcançar a nossa casa, alcançar o nosso espaço, né, o nosso sonho. E a gente tinha sempre essa dificuldade, porque o nome do Thiago era sujo, então a gente via muitas possibilidades que cabiam às vezes no nosso bolso, mas que nós não podíamos ter por causa disso. Então, isso atrapalhou a gente demais. Nós compramos 2 apartamentos e os 2 a gente teve que desistir porque a gente acabava não conseguindo limpar o nome do Thiago a tempo, né, de ficar pronto. E isso me deixava muito frustrada. Eu, mais do que o Thiago, eu queria muito uma casa, porque eu sempre sonhei em morar em uma casa bonita. Não precisava ser grande, mas eu queria que fosse bonita. As minhas casas que eu morei sempre foi muito simples, muito, muito simples. E eu olhava aquelas revistas de decoração e falava, nossa, eu queria muito que minha casa fosse igual dessa revista, se fosse um apartamento. Eu sempre morei em casa antes de casar, né? Só depois de casar que eu morei em apartamento. Mas eu queria, e era o novo sonho, foi a nossa nova meta. Depois de voltar e a gente conquistar ali os nossos filhos, vim 2, né, logo tão perto, e foi difícil, porque ter 2 filhos tão perto é como se eu tivesse gêmeos, é trabalho em dobro, não é fácil, tem dia que você fica cansado, você fica chateado, porque você troca fralda, você dá banho, você troca fralda, você dá banho, parece que você só faz isso na vida, gente. Claro, não foi fácil não, é que naquela época eu não gravava vídeo, senão vocês iam ver como é trabalhoso, é estressante, mas com equilíbrio e com muita força de vontade e muita união do casal, tudo pode dar certo, né? E aí eu vou começar a contar pra vocês no próximo vídeo a nossa saga em busca do nosso lugar, da nossa casa. Porque a gente passou por uns maus bocados, levamos calote. Gente, a gente passou por umas poucas e boas e eu quero contar aqui tudo pra vocês. Então fique aguardando aí os próximos vídeos com as próximas partes dessa história que eu vou contar pra vocês até chegar aqui com qual foi a nossa caminhada, tá bom? Espero que vocês estejam gostando de conhecer essa história, espero que eu possa estar inspirando vocês a verem que mesmo com uma história difícil, com uma infância que não foi tão perfeita, a gente pode conseguir sim superar os problemas e ter uma vida melhor do que a que os nossos pais tiveram, né? Independente de tudo que eu passei, graças a Deus, eu agradeço a Deus hoje, porque eu acho que tudo que eu passei me fez ser a pessoa que eu sou hoje e ver a vida do jeito que eu vejo. E me fez escolher, saber fazer escolhas mais acertadas, por observar. Eu sempre falo, gente, aprenda com os erros dos outros. Não precisa ser errar para aprender. Você também consegue aprender observando os erros das outras pessoas, né? Eu sempre vi a minha mãe passando por toda essa situação e eu sabia que era errado, mas eu conseguia ainda ter tranquilidade na vida. Eu não era uma pessoa triste, eu não era uma pessoa infeliz, né? E é engraçado, porque quem me conhecia naquela época não sabia de nada que acontecia, porque eu também não contava para as pessoas, mas eu também não ficava triste, eu não ficava deprimida. E eu acho que isso era Deus na minha vida, porque muita gente que passa por isso fica triste, fica deprimido. A minha mãe tinha depressão, eu tinha que lidar com a depressão em casa, e mesmo assim, eu tive uma infância, não foi perfeita não, mas eu também não fui infeliz. Não dá pra eu falar, nossa, gente, foi uma infância ruim e ela foi infeliz. Não, eu tinha um quintal pra brincar, eu podia fazer algumas arterices de criança. A minha mãe, por ela lidar com isso de uma forma, às vezes que fingindo que não estava acontecendo nada, ficava um pouco mais leve pra gente poder ter a nossa infância, até porque a gente não entendia de certo. Eu sabia que não era bom, mas eu também não entendia certo. Quando eu fui entender um pouco mais na minha adolescência, mesmo assim eu ainda conseguia ter um pouquinho ali de tranquilidade na vida. Claro que você não é 100%, né, gente? Mas eu acho que nunca é 100% em nada.
Só que se você consegue ter um pouquinho de paz na vida, já ajuda, né? E eu acho que eu tive. Eu acho que eu vivi com tudo isso com um pouco de leveza, porque acho que Deus já tinha, eu já olhava pra mim e já me ajudava desde essa época, mesmo eu ainda não acreditando tanto nele. Mas ele sempre olhou por mim e pela minha família. Então fique aguardando aí o próximo episódio, gente, dessa história, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Curte, deixa o like, gente. Deixa um comentário aí pra mim.